dia, meus amores. Bom, a gente vai apresentar nosso trabalho sobre o trovadorismo. O trovadorismo foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Ele surgiu no século XII, ainda na formação do Estado Nacional Português. Os trovadores eram, em geral, artistas de origem nobre, que escreviam e cantavam as cantigas com acompanhamento de instrumentos musicais. Então, essa foi um pouquinho da nossa introdução e eu espero que vocês entendam um pouco sobre o que a gente trouxe no nosso trabalho. O trovadorismo foi um movimento literário e poético que surgiu na Idade Média no século I. Foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa, pois dele surgiram as primeiras manifestações literárias. As cantigas são os principais registros da época, tradicionalmente divididas em cantigas de amor, de amigo, escárnio e maldizer. O trovadorismo português teve seu apogeu durante um período de cerca de 150 anos, que vai genericamente de séculos de meados a 12 a 16. As cantigas medievais situam-se historicamente nas árvores das autoridades ibéricas, sendo que em grande parte contemporânea da chamada época cristã, que nelas deixa, aliás, inúmeras marcas. Entrou o declínio no século XVI. Surgiu no mesmo período em que Portugal começou a despontar como nação independente no século XII, porém as suas origens deram-se na Occitânia, de onde se espalhou por praticamente toda a Europa. Apesar disso, a lírica medieval galego-portuguesa possuiu características próprias, uma grande produtividade em número considerável de autores conservados. Marcou-se o início do trovadorismo na Península Ibérica, com a cantiga da Ribeirinha, em 1198 ou 1189. Surgiu no mesmo período em que Portugal começou a desportar como nação independente, no século XII. Porém, as suas origens deram-se à Occitânia, de onde se espalhou por praticamente toda a Europa. Apesar disso, a lírica medieval galego-portuguesa possui características próprias, uma grande produtividade e um número considerável de autores conservados. Marcou-se o início do travadorismo na Península Ibérica, como a cantiga de Ribeirinha, no ano de 1198 ou 1189. São admitidas 4 teses fundamentais para explicar a origem do travadorismo. A tese arábica, que considera a cultura arábica com sua velha raiz. A tese folclórica, que julga criada pelo próprio povo. A tese médio-latinista, segundo a qual essa poesia teria origem na literatura latina, produzida durante a Idade Média. E, por fim, a tese litúrgica, que é considerado o fruto da poesia litúrgico-cristã, que é elaborado na mesma época. Nenhuma das teses citadas é suficiente em si mesma, deixando na poesia de aceitá-los conjuntamente, a fim de melhorar, abarcar os aspectos constantes desta poesia. A mais antiga manifestação literária galaica portuguesa que se pode datar é a cantiga Ora faz o Oste, o Senhor de Navarra, do trovador português João Soares de Paiva, ou João Soares de Pávia, composta provavelmente por volta do ano 1200. Por essa cantiga ser a mais antiga datável por conter dados históricos precisos. Convém datar daí o início da lírica medieval galego-portuguesa e não como se supõe a partir da cantiga de Guarvaia, composta por Padre Soares de Taveiroz, cuja data de composição é impossível de apurar com exaustidão, mas que, tendo em conta os dados biográficos do seu autor, é certamente bastante posterior. Esse texto também é chamado de Cantiga da Ribeirinha, por ter sido dedicada a Dona Maria Paz Ribeiro, a Ribeirinha.
Esse texto, também chamado de Caatinga da Ribeirinha, por ter sido dedicada a Dona Maria Paes Ribeiro, a Ribeirinha, de 1200, a lírica galego-portuguesa se estende até meados do século XVI, sendo usual referir como termo o ano de 1350, data do testamento de conde de Dom Pedro Afonso de Barcelos, filho do primogênito bastardo de Dom Nis, ele próprio trovador e provável complicador das cantigas. No testamento, Dom Pedro legou um livro das cantigas ao seu sobrinho Dom Afonso de Castela. Trovadores eram aqueles que compunhavam as poesias e as melodias que as acompanhavam, e as cantigas são as poesias cantadas. A designação do trovador aplicava-se aos autores de origem nobre, sendo que os autores de origem vilã tinham o nome de jogral, termo que designava igualmente o seu estatuto de profissão, em contraste com o trovador, ainda que seja coerente a afirmação de que quem tocava e cantasse as poesias eram os jograis, e muito possível que as maioria dos trovadores interpretassem igual as suas próprias composições. A mentalidade da época, baseada no teocentrismo, surgiu como base para a estrutura da cantiga de amigo, em que o amor espiritual é inatingível, é retratado. As cantigas, primeiramente destinadas ao canto, foram manuscritas em cadernos de apontamentos, que mais tarde foram postas em coletâneas de canções chamadas cancioneiros, livros que reuniam grande número de trovas. São conhecidos 3 cancioneiros galego-portugueses: o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e o Cancioneiro da Vaticana. Além disso, há um 4º livro de cantigas dedicadas à Virgem Maria, pelo rei Afonso V de Leão e Castela, o Sábio. Surgiram também os textos em prosa dos cronistas como Rui de Pina, Fernão Lopes e Gomes Eanes, e as novelas de cavalaria, como a Demanda de Santo Grau. Everybody fucking jump! Do trovadorismo estão relacionados ao movimento que aconteceu entre os anos de 1189 e 1434 em Portugal. Denominado trovadorismo, o movimento foi a primeira manifestação literária portuguesa. O primeiro texto que apresentou as características do trovadorismo e seus desenvolvimentos foi chamado de Caatinga da Ribeirinha, e foi escrito por Paulo Soares de Taveiros, trovador da época. O trovadorismo iniciou-se a partir do século XI em Provença, na França, e posteriormente se expandiu pelo norte desse mesmo país e também para a Itália. As trovas eram sempre escritas por homens da nobreza, e as que não fossem desenvolvidas por eles, mas pelos plebeus, eram consideradas como jogral. Agora eu vou falar para vocês algumas características do trovadorismo. Ao falar das particularidades que são inerentes a este movimento, é necessário lembrar de sua principal marca, ou talvez aquilo que seja o principal, que é a relação existente entre a poesia e a música. Toda a produção textual que era desenvolvida tinha sempre o acompanhamento feito por alguns instrumentos musicais. Por essa razão é que tinham o nome de cantigas. As reproduções eram sempre gravadas em forma de coro, pois elas tinham algumas divisões do que pudesse ser escrito e a mensagem que pudesse ser repassada. As cantigas poderiam ser de amor, de amigo e satíricas. Dos instrumentos utilizados, os que mais condiziam com as características do trovadorismo eram a lira, a flauta, a viola e a harpa. De forma geral, as características do trovadorismo têm ligação com a lírica grega, que aconteceu período antes do legado que foi herdado. Estão presentes o canto, o acompanhamento musical, a idealização, entre outros. Era também notória em algumas trovas do culto que prestavam ao catolicismo. Nesse tipo de composição era comum que fossem produzidas estruturas feudais, o que perceptível através da vassalagem.
e o enaltecimento do senhor feudal como maior autoridade da época. Das retratações que eram feitas, a maior parte das temáticas estava sempre ligadas ao sofrimento por amor, à veneração por ser amada e à exaltação da amizade, a ambiguidade em algumas palavras, ao deboche e também à crítica política e social. Vínculo entre poesia e música. Existe uma íntima ligação entre poesia e música quando se fala do trovadorismo. Isso porque os poemas que eram construídos tinham sua recitação feita através de música e com acompanhamento de alguns instrumentos. A junção todas as cantigas trovadorescas foram denominadas de cancioneiros, desde que foram criados os que possuem maior reconhecimento. São o Cancioneiro Biblioteca de Lisboa e o Cancioneiro de Vaticana. Os gêneros poderiam ser lírico ou satírico. Esses dois gêneros, bem diferentes, faziam parte das características do travadorismo e estavam presentes nos textos que eram produzidos. O lírico tinha cantigas de amor e também de amigos, e neles estavam colocados sensações e sentimentos, que estavam presentes nas relações que aconteciam. Esses temas eram geralmente tratados nas cantigas de amor e cantigas de amigo, que era onde existia o olhar voltado para os textos mais amorosos, bem como o sofrimento por amor. Por outro lado, o travadorismo tinha a presença de humor ácido, deboche e além de receber várias críticas do sistema vigente na época. As caatingas eram divididas em caatinga de escânio e caatinga de maldizente. Há algumas diferenças entre elas, como por exemplo a de escânio. Ela é mais leve e tem textos indiretos. Já a de Maldes tem textos diretos e chega até a usar nomes de pessoas e alguns palavrões. Tratavam-se de amizade, amor e veneração ao ser amado. Dos temas que tinham retratações feitas pelas trovas, os que envolviam amizade ou amor, amizade, eram publicados nas cantigas de amigo, elas que eram narradas por uma mulher que faziam declarações para um amigo ou para algum amor idealizado. Como se sabe, todos os trovadores eram homens, mas nesse tipo de cantiga elas eram escritas no feminino e sempre utilizando a primeira pessoa. Críticas diretas e indiretas nas caatingas saríticas existiam que usavam alguns trocadilhos, ou também termos que tivessem duplo sentido, mas também existiam as que eram mais diretas, que não tinham rodeios para fazer críticas necessárias. Presença do estilo de vida, presente na aristocracia feudal, nas trovas produzidas. O trovadismo apareceu quando o feudalismo estava chegando no seu auge. Com isso, grande parte do que foi escrito tinham críticas ao sistema do governo, que eram praticadas na época. Dentro das abordagens estava presente o modo como os senhores feudais se relacionavam com os vassalos, além também das cruzadas. Fernão Lopes foi um escritor português responsável pelo movimento humanista em Portugal. Ele é o pai da historiografia portuguesa e uma das principais figuras da literatura medieval. Sua eleição para guarda-amor da Torre do Tombo em 1418 tornou-se o marco inicial do humanismo em Portugal. Nesse momento ele ficou responsável pelo Arquivo Real Português. Nascido em finais do século XVI, entre 1380 e 1390, Fernão Lopes provavelmente nasceu em Lisboa, capital de Portugal. A igreja para informação sobre sua vida acredita-se que seja humilde. Entanto, durante sua vida prestou serviço para a coroa portuguesa como escrivão e Só porque Fernão teve grande preocupação em relatar a história de Portugal, sendo, portanto, um dos grandes renovadores da historiográfica portuguesa, sua visão imparcial sobre os fatos foi, sem dúvida, uma de suas maiores contribuições. Isso porque o escritor tinha o intuito de separar as lendas dos fatos reais e ainda dar propriedade ao povo, em detrimento da visão idealizada dos reis e governantes. Como cronista-mor do Reino de Portugal, ele ficou responsável por escrever as narrativas de rei.
Eleito em 1418 como guarda-mor da Torre do Tombo em Lisboa, Fernando permaneceu no cargo até o ano de 1454. Sabe-se que ele casou e teve um filho que lhe deu um neto bastardo. Ainda que não seja certo sua morte, é provável que Fernão tenha falecido em Lisboa no ano de 1460, com cerca de 80 anos de idade. Visto sua grande importância para o país, Fernão Lopes, escrivão de Dr. Duarte, recebeu 14 mil reis com conhecimento do seu trabalho. Ele foi condecorado com o título de vassalo do rei em 1434. Nota-se que vassalo é uma pessoa de extrema confiança para o rei. Com um estilo literário peculiar, Fernão Lopes foi um marco na literatura medieval de sua época. Isso porque acabou deixando de lado alguns protagonismos, trazendo à tona características mais populares. Através de seus textos, torna-se fácil de identificar essa característica que é ressaltada por meio de uma linguagem mais coloquial. Foi dessa maneira que Fernão Lopes conquistou muitos administradores em seu tempo. O escritor português ficou muito conhecido por suas crônicas históricas, ainda que a prova historiográfica tenha surgido anteriormente no movimento do trovadorismo. Ela surgiu seu apogeu no humanismo com a figura de Fernão Lopes. A principal característica desse tipo de obra é o termo histórico, que ele carrega uma vez que relata sobre isso. A grande diferença é que Fernão conseguiu unir a história com a literatura. Assim, ele produziu diversas obras por meio de uma linguagem simples e repleta de diálogos. Dentre elas, destacam-se Crônica de El-Rei Dom Pedro I, 1434, Crônica de El-Rei Dom Fernando, 1436, Crônica de El-Rei Dom João I, 1443. Crônica de Dom João. A Crônica de Dom João I foi escrita por Fernão Lopes por volta de 1450 e constitui, após as Crônicas de Dom Pedro e Dom Fernando, a terceira e a mais perfeita das três grandes crônicas, compostas pelo cronista Régio. Esta crônica, impressa pela primeira vez em Lisboa em 1644, foi deixada incompleta por Fernão Lopes, sendo de sua autoria a primeira, o interregando entre a morte de Dom Fernando e a eleição de Dom João I, e a segunda parte, o reinado de Dom João I, até 1411. Não se sabendo se será legado manuscritos para a terceira parte, redigida pelo seu sucessor Gomes Ianês de Surará, conhecida como Crônica da Tomada de Celta. É no prólogo da crônica de Dom João I que o cronista expõe o seu objetivo e método de historiar inovador. O seu desejo é, em esta obra, escrever verdade sem outra mistura, para o que faz concorrer toda a gama de documentos possíveis, desde narrativas e de documentos oficiais, confrontando-os entre si para assegurar a veracidade dos registros existentes. Ao mesmo tempo, esta crônica estabelece, de certa forma, o ponto de chegada das duas crônicas precedentes na medida em que estas preparam os acontecimentos, que culminam com sublevação popular e, consequentemente, com a estronização de Dom João I. A primeira parte da crônica descreve a insurreição de Lisboa na narração célebre dos episódios quase simultâneos do assassinato do conde Andeiro, do alvoroço da multidão que ocorre a defender o mestre e da morte do bispo de Lisboa. Ao longo dos capítulos, fundamenta-se a legitimidade da eleição do mestre consumada nas cortes de Coimbra, na sequência da argumentação do doutor João das Regras, enquanto desfecho inevitável imposto pela vontade da população. Na segunda parte, o ritmo narrativo diminuiu, tratando-se agora de reconhecer o rei saído das cortes. E é de novo pela ação do povo que a glorificação do monarca é transmitida.
Nesta primeira parte, o talento do cronista na animação de retratos individuais, como os de Dom Lenor Tales e os de Dom João I, exerce na composição de um personagem coletiva, o povo verdadeiro protagonista que influi sobre o devir dos acontecimentos históricos. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?